O que será que faz a gente procrastinar? O que será que faz a gente ter ideias tão brilhantes, tão legais, e a gente simplesmente não trazer elas para o mundo e ficar esperando quando a gente vai ter a condição perfeita para fazer isso? Eu entendo, eu já estive nesse lugar e eu estou nesse lugar várias e várias vezes. Você acha que você não pode gravar vídeo porque o seu celular não é bom o suficiente. Você acha que você não pode começar a pintar porque você não pode comprar aquela folha especial que tem 350 gramatura e nananã, e você não tem os melhores pincéis. Mas, deixa eu te falar, quando você tiver, você também vai inventar outras desculpas. Aí vão ser outras coisas que vão faltar. Porque a procrastinação, ela é assim. A procrastinação, ela é disfarçada de perfeccionismo, mas ela não é o perfeccionismo. Ela é medo. A procrastinação é um medo terrível, é um pavor de confrontar a sua própria mediocridade. Ou de simplesmente descobrir que vai dar certo. Porque são duas possibilidades. Ou você é muito iniciante naquilo e você vai ter resultados de iniciante e você vai ter que confrontar isso de qualquer maneira. Ou você vai ter um resultado bom, porque você já tá fazendo isso há um tempo, você quer colocar no mundo, e aí você não sabe como lidar com isso. Porque mesmo tendo o resultado bom, você não sabe se vai ter, porque você não faz. Então, por esse medo de fazer ruim, você acaba que não faz. Esse medo de se confrontar começando uma coisa nova, você acaba que não faz. E aí eu me pergunto, essa perfeição tá onde? Onde é que você tá medindo ela? Quando é que tá bom realmente pra começar? Eu digo que tá bom pra começar agora. Se o que você tem é, sei lá, eu ia falar borra de café, mas o café tá caro, tá mais caro que tinta, inclusive. Mas sei lá, se você tem tinta preta e branca, é a única coisa que você tem, e você quer começar a pintar, e você tem um papelão de... Pô, papelão tem em todo lugar, gente. Se você for no final da tarde lá no mercado, tem papelão. Eu posso mostrar pra vocês aqui no final dezenas de pinturas maravilhosas que eu fiz no papelão, com tinta que eu pago R$3,50. Mesmo, beleza, tem gente que não vai ter condição disso, mas... Quando a gente quer mesmo, a gente pede pra alguém. A gente tem uma diretora de escola, a gente tem uma pessoa ali, uma pessoa aqui, a gente pega emprestado, a gente vai num lugar que pode oferecer essas coisas, a gente dá um jeito. Só que o problema é que muitas vezes a gente não sabe como dar esse jeito. E aí a gente procrastina. A gente tem medo do que vai vir de resultado dessa tentativa. Só que a gente não tem tempo pra ter medo. Você já pensou que um ano vai passar de qualquer jeito? Se você tem 20 anos esse ano, você vai ter 21 ano que vem. Esse tempo de um ano vai passar de qualquer maneira. Será que não é melhor agora com 20? Você começar, sei lá, jogar tênis, fazer futebol, dançar? É melhor você começar agora com 20, daqui, quando você estiver com 21, você já vai ter um ano de experiência. Quando você estiver com 25, você vai ter 5 anos de experiência. Sua idade vai continuar, o tempo não vai parar pra te esperar. O tempo vai continuar passando. Então faça alguma coisa dentro desse tempo, porque talvez vai ser o seu eu de 30 anos, se você tem 20, só um exemplo. Talvez vai ser o seu eu de 40, de 50 anos, que vai falar, pô, cara, graças a Deus que 10 anos atrás eu comecei isso aqui. Olha como eu sou bom hoje, olha como eu represento, olha como isso influenciou na minha carreira, olha como isso influenciou na minha história. Só que eu vejo hoje muitas pessoas paralisadas, e eu já estive nesse lugar de paralisação, por medo de enfrentar as minhas próprias fraquezas, por medo tanto de dar certo quanto de dar errado, por medo de quebrar caso desse errado. Só que isso é um medo tão irracional, porque várias coisas vão dar errado, cara. Pra você aprender a fazer uma coisa nova, várias coisas vão precisar dar errado. E a gente ter medo de dar errado é ter medo de viver. Porque a vida, ela não é linear, ela não é do jeitinho que a gente quer, do jeitinho que a gente planejou. Ter medo de dar errado, ter medo da frustração é ter medo de viver. Então, quando você estiver inventando essas pequenas desculpas pra você não fazer o que você sonha, lembre-se disso. No fundo, isso aí é medo. É medo de ser confrontado com você mesmo. Mas enfim, vamos pintar então? Eu tô aqui falando. É que esse assunto me deixa muito, como posso dizer, ele mexe comigo. Porque é um assunto que me atravessa. Eu procrastinei muito. Só pra vocês terem uma ideia, esse canal aqui era pra ter saído no começo do ano. Eu tava já sonhando com ele desde 2024. E ele foi sair agora, no meio de 2025. Porque finalmente eu tive coragem de assumir que era isso que eu queria, independente se fosse dar errado, sabe? E... enfim, vamos fazer uma coisa bem doida, porque a gente não tem medo de dar errado aqui, né? Caso fique muito feio, eu acho engraçado que teve um comentário aqui falando que pagava R$2 no meu quadro. Que, pô, R$2 já é mais do que muita gente pagaria. Mas eu imagino que tenha sido pra me ofender, mas eu penso assim, cara... Aqui é um canal onde eu não quero mostrar pra você que eu sou profissional. Eu sou profissional, eu trabalho com isso.
Esses quadros aqui normalmente não são os que eu vendo, mas eles estão disponíveis para venda também, para quem quiser. Mas eu não tô aqui para mostrar o profissionalismo, eu tô aqui para mostrar que às vezes a gente começa assim, sem sentido, e no final vai dar uma coisa muito legal. E a vida, ela é assim, sabe? Às vezes não tá fazendo sentido agora, mas lá no final vai fazer. Lá no final a imagem completa vai trazer uma mensagem para você, vai tocar o seu coração, vai tocar o coração dos outros ao seu redor. Então, eu não me importo de estar sendo julgada, colocada à prova aqui. E isso foi uma das coisas que eu tive que vencer para vencer a minha procrastinação. O medo do que os outros pensariam de mim, o medo desses comentários, o medo de ser confrontada com não ser tão boa como eu achei que eu poderia ser. Só que e aí, será que eu quero ser tão boa assim? Quem será que é tão bom assim, sabe? Eu tô começando esse canal agora, não tem quase ninguém aqui ainda. E eu não tô com medo de não ser boa, sabe? Eu tô com medo de não conseguir ser eu. Isso eu tô com muito medo. Gente, infelizmente tem muito barulho aqui aos arredores, então vocês me perdoem caso algum barulho desse saia na gravação. Eu tô bebendo um vinhozinho aqui, ó. Para a gravação, corta isso. Enfim, porque é isso, a vida é caótica. Se for esperar, só pra vocês terem uma ideia, eu não começava esse canal porque no começo desse ano eu tive uma epifania de que eu teria o meu próprio estúdio. E eu não consegui ter o meu próprio estúdio ainda. E eu não acho que isso tá tão perto como eu achei que tava no começo do ano. E aí eu falava assim, não, quando eu tiver o meu próprio estúdio, eu vou ter silêncio. E aí eu vou poder fazer o meu canal. Só que você percebe que se eu tivesse esperando isso acontecer, eu não estaria aqui falando com você agora, da minha sala. Quando eu fecho a câmera aqui, eu tiro tudo isso que você tá vendo aqui, e aqui é onde fica o sofá. É na minha sala. É na sala que eu compartilho com as pessoas que moram comigo. Não é o meu estúdio ideal. Mas se eu for ficar esperando o meu estúdio ideal pra que eu faça alguma coisa, é aí que eu não vou fazer nada mesmo, né? Eu acho que o momento ideal, ele não existe. Ele é criado por nós. Ele é facilitado por nós. Eu acho que quando a gente realmente decide fazer o que a gente tem que fazer, esse momento ele surge como, tipo, ou é agora ou é agora. Você não precisa mais esperar. Se eu estivesse esperando pelo meu estúdio, eu não ia estar aqui. E estar aqui é uma das coisas que eu mais queria fazer, mesmo não vendo resultados imediatos. É uma coisa que eu tive vontade a minha vida inteira. E eu procrastinei isso mais do que tudo. Porque eu sabia que era aqui que eu não ia suportar caso desse errado. E foi só na hora que eu desapeguei desse medo do fracasso que eu realmente consegui fazer alguma coisa. Se eu fosse esperar tudo ficar maravilhoso pra começar, eu não ia começar. Então, eu acho que se você tá nessa situação de esperar tudo ser maravilhoso, você ter um lugar só seu, ou você ter um estúdio de alguma coisa, ou você ter a raquete de ping-pong mais perfeita, cara, tem gente que começa com o saco do lixo, tem gente que começa com o que tem. E eu sei que é difícil ter esse primeiro impulso, mas será que esse primeiro impulso não vale o seu sonho? Eu acho que as novas gerações estão sendo acostumadas a... Eu não sei, eu sinto que estão sendo acostumadas a acharem que... a não verem que tem futuro, sabe? Parece que as novas gerações, elas não entendem que daqui 5 anos elas vão estar 5 anos mais velhas. E que não adianta elas esperarem que agora elas vão ter o resultado de alguém que já tem 10 anos de carreira. Mas que se ela começar agora sendo ruim, daqui 5 anos ela vai ser boa. Eu percebo que as redes sociais, o TikTok, lá existe um compartilhamento de informações muito forte. Vários criadores de conteúdo como eu estão lá. Só que eu comecei a pintar, eu desenho desde que eu nasci. E eu comecei a pintar quando eu tinha 15 anos, eu tenho 29 anos. Faz as contas, são 13 anos pintando. Quando eu entrei no TikTok, as pessoas estão comparando elas que nunca pintaram comigo, que tenho 13 anos de pintura nas costas. E aí elas se sentem intimidadas de começar, porque elas não vão conseguir chegar onde eu cheguei em 2 horas. Elas já viram tanto vídeo assim, aprendem a pintar em 5 minutos e nananã. E não é assim, sabe? Essas coisas levam tempo. As coisas boas, as coisas preciosas, o diamante, ele fica milhões de anos sendo preparado. Antes disso, ele é só uma pedra de carvão. Para ele virar um diamante, são anos e anos, é pressão, é tempo. E a gente precisa começar a fazer pazes com isso, sabe? E entender que a gente precisa começar de algum lugar.
tem uma galera brigando ali embaixo, espero que não dê pra ouvir. Hoje o negócio tá atribulado aqui, mas a gente vai do mesmo jeito. Eu acho que eu tinha que fazer uma coisa mais... não sei. Eu tenho que confessar pra vocês que... vamos lá, vou abrir meu coração, de verdade, assim. Eu não gosto de quase nenhuma pintura que eu fiz desde que eu cheguei em São Paulo. Tudo me parece vazio, sem alma. É como se eu tivesse me desconectado de mim, sabe? Mesmo que eu tenha evoluído tanto, mesmo que eu tenha entendido tantas coisas, mesmo que eu tenha conseguido várias coisas, eu sinto que desde que eu cheguei aqui, eu não consigo acessar o meu eu artístico mais pleno. E isso me fez querer desistir várias vezes. Sendo que eu vim aqui pra conseguir ser uma artista, pra conseguir tentar ser reconhecida. E isso é só uma confissão, assim, que eu faço pra vocês. Pra quem chegou até aqui, né? Esses vídeos são mais longos, a gente vai pintando, vai refletindo. Eu sinto falta, sabe? Eu sinto falta de pintar com o coração. Eu sinto falta de ter tempo. Poxa, eu vim aqui pra ser uma artista e eu não tenho tempo de ser uma artista. Eu preciso correr tanto atrás da minha sobrevivência que eu não tenho tempo de ser uma artista. Eu tenho tempo de ser uma sobrevivente. E isso às vezes me machuca um pouco no lugar de que eu só queria fazer a minha arte. Eu não queria estar lidando com isso, só que... é isso, não existe condição perfeita. Às vezes a gente olha pro outro e pensa, nossa, mas esse outro tem a condição perfeita. Eu acho que não existe a condição perfeita, sabe? Eu acho que é a gente que vai criando isso com o tempo. Eu espero que não tenha saído aqui essa correntinha tá fazendo barulho no microfone. Desculpa, gente. Vou tirar ela, porque senão... bom, se depois o áudio ficar ruim é porque eu tive que usar o áudio daqui e não do microfone. Então é sobre isso. Ai, mas enfim. Não existe condição perfeita, galera. Eu achei que quando eu viesse pra São Paulo, as condições perfeitas surgiriam, mas adivinha, não surgiram. Só ficou muito mais complexo. Tive muitas experiências que me ensinaram muito, mas eu como artista me perdi. Eu não sei mais quem sou eu esteticamente. Quando eu quero descobrir, eu sinto que existe um espaço na minha mente, no meu peito, no meu coração tão grande preocupado com a sobrevivência que eu não consigo fazer arte do jeito que eu deveria, sabe? E mesmo fazendo todas essas reflexões, eu não consigo fazer arte como eu acho que eu poderia, que eu deveria, que eu sou capaz, tendo esse peso nas minhas costas. E mesmo assim eu continuo fazendo. Eu continuo fazendo pra pessoa chegar aqui e falar que isso é feio. E tudo bem, às vezes eu concordo. Às vezes eu acho que realmente tá feio. Às vezes eu acho que podia ter feito melhor. Mas eu tô aqui falando com você, ouvindo o rock and roll do vizinho, a discussão dos mendigos lá embaixo, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, pensando em como é que eu vou fazer, que trabalhos eu tenho que entregar depois. E a vida é essa bosta. Se você não é adulto ainda, se prepare, porque a vida vai daí pra pior. Só que a gente não pode parar de fazer o que a gente ama, nem desistir dos nossos planos. Por exemplo, hoje eu tô zero condição de gravar pro YouTube. Zero. Eu tô com um emocional zero. O rock do vizinho tá me irritando profundamente, apesar de eu gostar muito de rock. E agora é uma cúmbia. Eu não sei nem o que pensar disso, cara. Acho que eu sou uma pessoa extremamente à beira da exaustão, tentando fazer alguma coisa diferente aqui, sabe? Tentando seguir um sonho que eu não sei se vai se realizar. A única coisa que eu sei é que vai ter que se realizar, porque eu não vou parar. Só que às vezes dá vontade de parar, sabe? Às vezes dá vontade de desistir de tudo. Só que eu não posso. Porque eu não tenho mais nada além disso. Mais tarde eu vou ter que ir na academia botar todo o ódio que eu tô sentindo dessas pessoas ouvindo música alta uma hora dessa. Ai, vamos limpar lágrimas e limpar tinta. Não procrastine, galera. A vida passa muito rápido, sabe?
Eu não procrastinei, eu comecei a pintar com 15 anos e tá uma bosta isso aqui, então, tipo... Mas a gente tem que amar o nosso lado que não é perfeito também. O nosso lado que erra, que deixa a desejar. Não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Eu nem sei se eu quero terminar esse quadro horrível. Eu tenho terapia agorinha. E provavelmente vou chorar bastante lá também. Eu não sei como é que eu posso querer dar conselho pra alguém tanto assim. Você pode pensar, nossa, mas você não procrastinou, está aí chorando, está aí decepcionado, está aí se sentindo um lixo, um fracassado. Sim. Sim, porque pro sucesso disso aqui faz parte, entendeu? Porque eu quero um dia pra minha vida, o que você vai querer pra sua vida, seja lá o que for. Chorar, se desesperar, querer desistir, fracassar vai fazer parte. Então, ter medo disso meio que é redundante, sabe? Não faz sentido ter medo disso. É inevitável. Agora, além da Kombi que tá tocando, o vizinho tá tocando bateria. Aqui em casa a gente foi sorteadíssimas. Eu moro com 2 pessoas que todas nós precisamos gravar vídeo, monólogo, podcast, todo esse tipo de coisa, porque todos nós trabalhamos com internet de alguma maneira. E nós somos sorteadas com o vizinho que toca bateria em cima da gente. E é uma delícia, assim, realmente. Nunca imaginei que seria tão sortuda assim. Eu queria muito que um dia esse vídeo chegasse até ele. Fala, desculpa, vizinho, se eu te odeio tanto. Eu sei que você só queria tocar sua bateria. E você é um bom exemplo até, mesmo te odiando. Fala, recados para o vizinho. Mesmo eu te odiando, querido vizinho que toca bateria, eu te entendo e você está certo. Está certíssimo. O apartamento não é um lugar pra tocar bateria, mas você quer tanto tocar essa merda dessa bateria que você toca ela todo dia. Todo dia, toda tarde você toca bateria. E eu tenho certeza que você vai ser um puta de um baterista bom, cara. Só de olhar pra sua cara dá pra saber que vai ser um puta de um baterista bom. Porque você quer muito isso. E eu não acho nem que você quer ser um baterista bom. Eu acho que você ama muito o que você tá fazendo. Senão você não fazia todo dia. Você podia estar lá fora brincando de bola, igual todas as outras crianças nas férias. Mas você tá tocando a sua bateria todas as tardes já há 2 anos, só o tempo que eu tô aqui. E você vai chegar a um lugar longe mesmo se você não quiser. Porque você ama o que você faz e é isso. Beijo, vizinho filha da puta, enfia essa bateria no meio do seu cu. É disso que eu tô falando, gente. Não podemos esperar as condições perfeitas. Elas não existem. Aliás, elas existem e é a gente que cria elas. Mas se a gente não criar elas, elas não existem. Então, é sobre isso. Esse vídeo aqui, gente, ele sempre vai ser meio assim. Vai ter chororô, vai ter momentos meio estranhos. Vai ter várias coisas. Porque isso é a vida. Eu tô cansada de fingir, sabe? Eu tô cansada de fingir que eu sou equilibrado o tempo todo. Acho que isso todo mundo já sabe que não sou, né? Mas foda-se também. Eu tô cansada de fingir que eu dou conta de tudo. E sim, eu dou conta de muita, muita coisa. Eu dou conta de muita coisa que muitas pessoas não dariam. Mas eu não dou conta de tudo. E nem quero dar. Nem tenho essa pretensão. Eu quero mostrar um pouco da realidade, sabe?
realidade ela não é editada, a realidade ela não é bonitinha. A realidade é como é. A realidade é a gente estar aqui abrindo o coração e de repente ter vontade de chorar. Porque a gente sente que a gente não tá fazendo o suficiente, que a gente se perdeu da gente. Isso é real. O real não é eu botando uma música clássica aqui pintando pra você como se a minha vida não tivesse problema. Ela tem. A sua também tem. E a de quem edita a própria vida também tem. Porque se não tivesse, não ficaria editando a própria vida, né? Só que eu acho muito maravilhoso a gente ter problema e conseguir lidar com eles. Porque é só assim que a gente vai conseguir crescer. Ver que tem os problemas, eles sempre virão. E quanto mais você evoluir, mais problemas difíceis, conforme a sua evolução, vão surgir. E a gente vai se preparando conforme a gente vai resolvendo esses problemas. E aí, quando a gente olhar pra trás, a gente vai ter tanto know-how das coisas que não vão mais ser problemas. Vão ser coisas muito fáceis que a gente já lidou no passado, que no passado parecia um monstro de 7 cabeças e hoje em dia você olha pro passado e fala, nossa, eu sei fazer isso aqui muito bem, já fiz várias vezes. Já foi problema pra mim, hoje não é mais. O pouquinho que você se move hoje em direção ao que você quer, o pouquinho que você tira da gaveta os seus planos, já é muito, muito, muito mais do que você imagina. Eu acho que esse quadro tá refletindo bem o meu sentimento de hoje. Uma confusão, sabe? Uma confusão, uma coisa meio não saber, não entender. Eu acho que a procrastinação, ela pode ir além do nosso campo profissional de trabalho. Eu acho que a procrastinação, ela vai gerar um arrependimento muito imenso também, se a gente procrastinar, por exemplo, falar sobre os nossos sentimentos para as pessoas. Seja quem for, nossos parentes, nossos amigos, nossos entes queridos, as pessoas que a gente se relaciona. Às vezes a gente perde oportunidades e pessoas tão importantes para nós sem conseguir expressar o quanto elas são importantes para nós. E esse tipo de procrastinação acho que ainda é mais dolorosa, porque a profissional você volta atrás. O que a gente não fala e o que a gente não faz pelas pessoas que a gente ama, que a gente se importa, o que a gente sente, mas não consegue externalizar para aquela pessoa, isso às vezes não tem como voltar atrás, sabe? E pintando aqui eu comecei a refletir sobre isso. Sobre como é difícil também, né? A gente se expressar para as pessoas que a gente ama. Às vezes parece que é uma barreira tão intransponível, assim, que é uma coisa tão difícil. Deixar aquela pessoa saber que ela é importante. Bom, eu tenho 10 minutos para terminar esse quadro. Então será que a gente vai acelerar isso aqui e ver o que acontece? Eu tenho 10 minutos porque eu tenho terapia em 10 minutos. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente faz em 10 minutos. Ai, meu Deus. Sem perfeccionismo agora, cara. Agora a gente precisa entregar. Entregaremos esse quadro pintadíssimo.
Vamos lá. Não quero saber de desculpas. Ai, meu Deus. Pincel certo, tá? E aí, Liz, que cor será que eu boto? Um azul? Um azul. Sei lá, vai ser azul. É isso aí. É o que temos pra hoje. Gostei disso. O que vocês acham? Tá ficando o quadro dos 10 minutos. Ou não deixe pra amanhã. O que você pode fazer hoje pode parecer muito clichê, e é realmente. Mas sabe aquela vontade que você tem de fazer uma coisa grandiosa? Aí você olha pra tudo que você tem que fazer e fala, deixa pra amanhã, ou então deixa pra, sei lá, quando tal coisa acontecer. Sabe uma coisa que eu aprendi recentemente? Arruma sua gaveta. Arruma sua gaveta de roupas íntimas. Arruma sua gaveta, setoriza ali sua gaveta, arruma seu guarda-roupa. Vai começando pelas coisas pequenas. Otimiza o seu quarto, veja como é que você evita de fazer bagunça. Tudo isso parece que vai abrindo portas pra gente parar de procrastinar. Eu não sei pra vocês, mas pra mim isso resolve muito. Porque isso manda uma mensagem pro meu cérebro de que eu confio nele. Tipo, de que eu sou uma pessoa confiável. E se eu confio em mim, eu não tenho por que procrastinar, sabe? E hoje eu tava falando hoje cedo com os amigos sobre isso. Que às vezes a procrastinação é isso. A gente, por exemplo, eu não ia gravar esse vídeo hoje porque essa semana tá muito corrida. Só que se eu quebro essa promessa que eu fiz pra mim, que eu estaria aqui hoje, hora tal, gravando um vídeo, mesmo que fosse mais curtinho, se eu descumprir essa promessa, eu vou estar falando, mandando um recado implícito pro meu cérebro dizendo que eu não sou uma pessoa confiável, porque eu fiz essa promessa pra mim e eu quebrei essa promessa pra mim. Então começa a fazer pequenas promessas pra você mesmo. Eu vou arrumar uma gaveta hoje. Vai lá e cumpre a sua promessa. Com o tempo você vai ver que você vai se sentir uma pessoa mais confiante, porque agora você é uma pessoa mais confiável. Você confia em você, porque você cumpre as promessas que você faz pra você. Se você não cumprir as promessas que você faz pra você, quem é que vai? O universo vai te responder como em relação a isso? Se nem você cumprir suas pequenas promessas, aí você vai procrastinar mesmo. Porque a gente precisa ter esse compromisso com as mínimas coisas que sejam, para que o nosso cérebro comece a entender que quando a gente começa a fazer uma coisa, a gente termina. Comece pequeno, comece de pouco, comece com o simples. Comece a mandar esse recado para você mesmo e falar, eu sou uma pessoa confiante e confiável. Eu dou conta de fazer as minhas demandas. Porque tal dia, eu prometi pra mim que eu ia fazer isso aqui e eu fiz. E aí, com o passar do tempo, você vai entendendo esse seu compromisso com você mesmo. E a procrastinação vai ficando cada vez menor. Queria que vocês estivessem vendo essa parte aqui. Que tá com a luz meio ruim. Bom, de um quadro caótico até que não tá mais tão ruim. Assim, vamos continuar aqui. Vou levar o pincel menorzinho. Nós temos 5 minutos, 5 minutos. Enfim, gente, eu já vou deixar aqui pra vocês o recado de... Se você gostou desse vídeo, deixa um like, me diz aqui o que você achou. Desculpa por ter chorado no meio do vídeo. Vamos conversar sobre isso. Em breve eu acho que eu vou fazer uma comunidade para as pessoas que assistem e que querem discutir sobre esses temas. E espero que você tenha gostado, que tenha te atravessado de alguma maneira e que você possa pensar um pouquinho mais na sua vida através disso. Deixa seu like aí e agora eu vou terminar quietinha aqui a pintura. E te vejo na semana que vem. É isso aí. Não vamos procrastinar, viu? O mundo inteirinho vai botar tudo quanto é coisa pra gente desistir. Mas não dá. A gente precisa manter as promessas que a gente faz pra gente mesmo. Não tem negociação. Tá bom? Então tá.
Uhum.